Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a 20ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2023. Hoje não haverá leitura da ata. Convido a servidora para apresentar os demais documentos. Bom dia a todos. Indicação 01/2023. A excelentíssima senhora Nena Marques, presidente do Poder Legislativo, Tomás Geru. Ementa. Indica o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rodovia que liga Geru a Itabaianinha. Senhora presidente, os vereadores que subscrevem vêm, através deste, apresentar à presidente desta Casa, nos termos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, a seguinte indicação para ser encaminhada ao excelentíssimo governador do Estado de Sergipe, o senhor Fábio Metidieri. A solicitação se trata da realização de um tapa-buraco em toda a extensão da rodovia, que liga as cidades de Tomás Geru e Itabaianinha. Requeremos ainda que seja feito o mesmo serviço na Rua 8 de Setembro, na cidade de Tomás Geru. A mesma se conecta à rodovia citada. Justificativa. Os referidos trechos encontram-se em péssimas condições de conservação, apresentando inúmeros buracos, rachaduras e desníveis que comprometem a segurança e a fluidez do tráfego. Além disso, a falta de sinalização adequada aumenta o risco de acidentes e dificulta a orientação dos motoristas. Essa situação causa transtorno e prejuízo para os usuários da rodovia e também afeta o desenvolvimento econômico e social da região. Diante do exposto, e na certeza do seu compromisso com o interesse público, agradecemos a vossa atenção e colocamos-nos à disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento do nosso querido município, ao mesmo tempo que aguardaremos as providências. Atenciosamente, vereadora Maria Edna Lima Santos e o vereador Márcio Leonildo da Silva. Convido a vereadora Maria Edna para fazer parte da mesa. Declaro aberto o pequeno expediente. Convido a senhora Josimelry para fazer o uso da tribuna. Bom dia a todos. Meu nome é Josimária, eu sou articuladora do Selo Unicef, aqui no município. Quero cumprimentar a casa, né, em nome da presidente, Antônia, e desde já agradecer por esse espaço. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Hoje nós estamos aqui com a equipe da assistência social. Vamos falar um pouquinho sobre o 18 de maio. O que é o 18 de maio? Infelizmente, nós estamos vivendo o dia 18 de maio todos os dias, sem nós, ao menos, percebermos, né? O dia 18 de maio ele é marcado por uma tragédia que ocorreu no ano de 1973, lá em Vitória do Espírito Santo, com uma criança de 8 anos, o nome dela era Araceli. Ela foi violentada, ela foi sequestrada, violentada, drogada e, por fim, foi carbonizada, né? Esse ano está marcando 50 anos do que ocorreu com essa criança, e ainda os agressores estão impunes, né? E aí, o 18 de maio de 2000 para cá, foi constituída uma lei, né, que vem a proteger a criança e o adolescente contra o abuso, né, violência sexual. E aí eu pergunto a vocês, né, existe abuso? Existe, né? Lá atrás, em 1973, ficou marcado com pessoas desconhecidas, foram jovens de classe média alta que abusaram dessa criança.
Mas, infelizmente, a nossa sociedade hoje, a era hoje, o abuso está acontecendo dentro das próprias casas, infelizmente. Esse mês nós estamos comemorando também o mês da família. O mês de maio eles comemoram o mês da família. E, infelizmente, a base familiar, que era onde a criança era para ser protegida, era para ser guardada, é onde ocorrem os abusos. Eu digo sempre, a criança ela nasce com um livro em branco, e quem escreve a história dessas crianças são os pais, é a família, quem está criando. E essa destruição está saindo de dentro da própria família. Do ano de 2020 para cá, a estatística aumentou muito na questão do abuso. Por quê? Tivemos uma pandemia, e aí as crianças e os adolescentes eles foram protegidos de um vírus, porém eles foram para dentro de um local onde era para ter segurança, proteção, e eles acabaram sendo abusados, violentados. E, infelizmente, no nosso município não é diferente. Então, no dia hoje, 18 de maio, nós estamos aqui para solicitar a vocês, não só aqui dessa casa, mas a comunidade no geral. Vamos ter um olhar diferenciado para as nossas crianças e adolescentes, principalmente dentro das nossas próprias casas. Vamos denunciar, vamos proteger, não só no dia hoje, 18 de maio, que essa atitude de conscientização não seja só no dia de hoje, mas seja uma atitude diária. Eu quero agradecer a oportunidade, eu quero convidar o presidente do CMDCA, Ronaldo Reis, que ele vai estar tendo um momento de fala também. Primeiramente, bom dia a todos e a todas que estão presentes aqui nesse recinto. 18 de maio. Eu gostaria que a maioria dos vereadores estivesse, porque o tema é muito importante e está acontecendo nesse exato momento que a gente está falando aqui, alguém está sendo abusado, nesse exato momento. Pode ter certeza disso. E é um tema que a gente fica tentando bater aqui, explicar, mas vai explicar monstros, porque o pai abusa. O avô abusa. O tio abusa. O irmão abusa. O amigo mais próximo é abusador. E aí? Aonde você vai encontrar o alicerce para resolver o problema? Se na própria família, no eixo familiar principal, onde deveria ser a base de tudo, é onde acontece o abuso. Muitas vezes conivente, porque não é possível. Você sabe que sua filha foi abusada, você sabe que seu filho foi abusado, mas você não denuncia porque é seu pai, porque é seu tio, porque é seu irmão, porque é o seu amigo mais próximo. Então vamos mudar a mentalidade, o que eu desejo de coração a você, pai, mãe, tio, tia, avô. Denuncie. Você que está sendo abusado, denuncie. Não deixe que isso passe em branco. Eu que sou do esporte, o que acontece mais, vocês podem até não saber desse fato. Os abusos no esporte é o que mais acontece. Principalmente em clubes de futebol. Recentemente, Umbaúba foi palco disso. E outros clubes. Tomar do Jeru já foi palco disso. Ah, Ronaldo, foi com sua escolinha que tem 16 anos de história? Não. Um cidadão chegou em nossa cidade, montando um clube, onde teve o apoio, na época da administração, com ônibus, levou a criançada daqui de Tomardiru dentro de um ônibus e tentou abusar de 2 crianças na Barra dos Coqueiros. Isso aconteceu aqui em Tomardiru. A escolinha se chama São Caetano, da Barra dos Coqueiros. Esse cara foi preso em Salvador. Ele tentou abusar de um filho de um delegado. Se deu mal, né? Porque o delegado era o treinador do time. Ele foi assediar o menino, foi tentar abusar desse aluno e foi preso na Bahia. E ele era um cara da sociedade, funcionário da Assembleia Legislativa de Aracaju, e foi preso em Salvador.
por abuso. Então, tomem muito cuidado, fica outro alerta aqui. Eu estou mais, sinceramente, aqui para alertar, principalmente os seus filhos, que coloca em um clube, que manda para outra cidade. Você pode estar botando seu filho na mão de um abusador. Então, tome muito cuidado com isso. E o trabalho do CMDCA, muita gente, o que é o CMDCA? É o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Tomás Jeru, que estava estagnado desde 2019, retornou agora, eu como presidente, e é o órgão fiscalizador dos conselheiros, principalmente, mas de todos os setores que envolvem saúde, educação. Nós somos o órgão fiscalizador, que tem que chegar lá, se chegar a denúncia, tem que ir lá e mostrar o que está acontecendo e levar para o Ministério Público. Esse é o trabalho principal do conselho. E eu espero que os conselhos, os outros conselhos, façam o seu trabalho, porque o CMDCA está tentando fazer o seu trabalho. E agora eu vou defender um pouquinho para fechar a tampa da panela. A realidade é essa. Os conselheiros. A gente acompanha e vai para muitas conferências e muita gente bate, principalmente em cidade pequena, nos conselheiros. Não fazem nada. Só sabem passear. O conselheiro faz até o trabalho da polícia, que não é o dever do conselheiro. Não é. Não é o dever. Mas se não fizer, a sociedade cai em cima. Então, fico alerta aos conselheiros, parem de querer fazer o trabalho da polícia. Vocês sabem as obrigações e os afazeres de vocês. Simplesmente, cumpra a lei. E, mais uma vez, reforço agora para encerrar as minhas palavras. Hoje à tarde teremos uma caminhada, onde eu já faço o convite a todos os vereadores, até aqueles que não vieram, que compareçam. Vocês são sociedade, vocês têm opinião e vocês são órgão fiscalizador. Fiscalize, porque a gente precisa dessa ajuda. E essa ajuda vocês podem dar participando, apoiando e denunciando. Muito obrigado. Uma boa manhã para todos. Chamo agora nossa assistente social, Crislane, que também vai dar uma palavrinha sobre o 18 de maio, que é uma data importante, mas que não pode ser esquecida dia após dia. Todos os dias são 18 de maio. Muito obrigado. Bom dia a todos. Cumprimentar a casa em nome da presidente Nena Marques. Meu nome é Crislane, para quem não me conhece, sou assistente social de formação. Estou como assistente social no CREAS, né, que é um equipamento que faz parte da assistência social. O CREAS ele é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Especializado por quê? Porque a gente trabalha com casos especiais, casos de vulnerabilidade, casos de violência, casos de situações que venham denigrir a imagem do cidadão, principalmente casos de abuso sexual, violência contra idoso, violência contra criança e adolescente. Enfim, o que estiver relacionado de vulnerabilidade social, a gente está recebendo lá no CREAS. E hoje é um dia muito importante, né, principalmente para o Conselho Tutelar, para o CREAS, órgãos que trabalham diretamente com essas questões, que é o 18 de maio, que hoje a gente celebra não, que a palavra não é celebrar, é relembrar e reafirmar, né, o compromisso que a gente tem de proteção com as nossas crianças e adolescentes, que é o 18 de maio. Infelizmente, o dia 18 foi criado por uma fatalidade, uma morte, como a nossa colega Josi falou, né, da criança Araceli, que ela foi vítima de abuso sexual e, infelizmente, morta. Né? E hoje a gente reafirma esse compromisso de fortalecer os vínculos familiares, falar com a sociedade, de chegar mais próximo da sua criança, verificar com quem ela anda, porque 80% dos casos de abuso sexual que acontece, ele acontece dentro de casa. Ele acontece com os familiares, com os pais, com os tios. Infelizmente, é uma realidade que a gente assiste. Né? Eu, enquanto profissional lá do CREAS, a gente recebe essas situações, e quando eu recebo a denúncia e a gente vai ler, a gente vê que é o tio que abusou, é o pai que abusou. Né? Pessoas que estão ali para proteger, acabam violentando a criança.
Então, hoje é um alerta, né, para a sociedade. Vamos ter a caminhada do 18 de maio, logo mais às 15 horas. Né? É importante que vocês participem para a comunidade toda perceber a importância dessa temática. Né? E nós estamos lá no CREAS, tanto no CREAS, no Conselho Tutelar, para receber vocês, orientar. O CREAS também recebe essas denúncias. Tem outra via de comunicação de denúncia, que é o Disque 100. As pessoas que não querem mostrar o rosto, né, para denunciar, porque é um caso realmente delicado, às vezes a gente percebe que está acontecendo, mas não quer se envolver, enquanto família, enquanto sociedade. Nós temos um outro canal, que é o Disque 100, que é de denúncias anônimas. Esse Disque 100, ele vai direto para a promotoria, e é uma denúncia totalmente anônima. Aí vai para a promotoria e chega para a gente estar fazendo o acompanhamento desses casos. Basicamente, era isso que a gente queria passar, essa mensagem de alerta e de conscientização da sociedade com relação ao abuso sexual e exploração de crianças e adolescentes. Muito obrigada. Eu vou convidar o colega Vladimir do Conselho Tutelar. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Quero agradecer à Câmara Municipal de Tomar Geru por estar abrindo esse espaço e por sempre ser parceiro do Conselho Tutelar e da rede em geral. Quero também aqui agradecer aos colegas da rede, como Serviço de Convivência, Assistência Social, o CRAS, o CREAS, a Saúde, a Educação. Só eles sabem da nossa luta diária, do dia a dia, o quanto é sofrido para a gente estar se mantendo de pé, para que possamos proteger as nossas crianças e adolescentes. Quero falar aqui um pouco do nosso trabalho do Conselho Tutelar, referente ao enfrentamento do combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Muitas pessoas acham que o Conselho Tutelar ele tem um papel de policial, de prender, de punir. Esse não é o papel da gente. O que o Conselho Tutelar faz, o nosso papel é receber a denúncia, encaminhamos para a Polícia Civil, para o Poder Judiciário, para as redes do município, para que assim a nossa criança ou adolescente que venha sofrendo esse caso de abuso, ele possa estar tendo um acompanhamento de um psicólogo. O papel do Conselho Tutelar também, muitas das vezes, é afastar a vítima do suposto abusador, porque muitas das vezes o abuso sexual ele acontece dentro de casa. É um padrasto, ou seja, é alguém próximo que possa estar praticando esse ato. Vale ressaltar que o papel sim da justiça. Quero dizer a toda a população que o nosso órgão, o Conselho Tutelar, está disponível 24 horas por dia. Não medimos esforços para proteger crianças e adolescentes em situação que for necessária. Nossa situação em casos, não só na situação em casos de abuso, em sim de agressão ou qualquer tipo de violência, de situações de risco que a criança ou adolescente venha acontecer. Estamos à disposição da comunidade, da população em geral, para esclarecer. Pode entrar em contato. Procure a nossa sede. Estamos aqui para acolher as famílias que precisem do órgão do Conselho Tutelar. Fomos escolhidos para sempre representar o povo e acolher. Muito obrigado. Vocês querem falar mais alguma coisa? Então, eu fico grata por vocês dar a sua explicação aqui, né, no dia de hoje, né? Como ele falou, né, que de tarde tem a passeada e vocês, vereadores, conto com a presença de vocês na caminhada a fazer parte com eles. Agora, convido o senhor Jadson de Jesus para fazer o uso da tribuna. Bom dia a todos e a todas presentes aqui no recinto dessa Casa de Lei.
Eu irei explicar um pouquinho uma polêmica que vem acontecendo em Tomar do Jeru, que ela se gerou na última sessão. É sobre um projeto de lei complementar 490/2005 e das outras providências. Então, esse projeto de lei, ele trata-se apenas de redução de impostos e não aumento de impostos, como foi dito aqui por alguns vereadores. Esse projeto de lei foi pensado e elaborado para que se dê um atrativo maior para que grandes indústrias venham se instalar em nosso município. Eu vou explicar rapidinho para vocês, serei breve. Hoje, com o Código Tributário que existia, eram cobrados 1% de IPTU em cima de 100% do valor venal daquele imóvel. Com essa nova lei, com esse novo projeto que foi aprovado, ele só será cobrado apenas 1% em cima de 10% do valor venal. Ou seja, ele vai ter uma redução aí de aproximadamente 90% na cobrança do seu IPTU. Entendeu? E não, como foi dito pelos nobres vereadores que hoje se ausentaram, que tratava-se de aumento de impostos. Estabelecimentos comerciais acima de 250 metros quadrados, todos eles foram beneficiados por essa nova lei. Todos eles, entendeu? E, assim, eu gostaria que os vereadores, eles pensassem mais, analisassem mais as palavras que vão usar na tribuna, até porque eles receberam esse projeto de lei aí na sua pasta. É um projeto de lei bem pequenininho, bem simples, muito fácil de entender, entendeu? E a gente vivemos num mundo para viver em harmonia. E aqueles que sabem disso não brigam entre si, entendeu? E eu defendo sim o diálogo entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, para que se traga melhorias para os nossos munícipes. O mais é só e muito obrigado a todos. Ressaltando aqui, vou agradecer em especial a vereadora Maria Edna, seu Antônio de Nezinho, o vereador Márcio de Cori e a vereadora Edleide, que se manteram firmes, entendeu? E cumpriram com o que falaram, viu? Então, está explicado, pessoal. Era só isso. Obrigado. Obrigada pelas suas palavras. Declaro aberto o pequeno expediente. Convido a vereadora Maria Edna. Convido o vereador seu Antônio. Convido o vereador Márcio. Convido a vereadora Edleide. Bom dia, senhorita presidente, colegas vereadores, funcionário desta casa, toda a população que se encontra na rede social, quem está aqui hoje na plateia, né? Agradecer, primeiramente eu vou agradecer a meu bom Deus, a minha família e a população, mais uma vez de eu estar nessa tribuna e dizer, é um hábito que eu tenho de agradecer, dizendo gratidão, gratidão, gratidão. Essa palavra eu tenho que repetir por 3 vezes. Às vezes alguém pode dizer, é muito cansativo, mas para mim não é. Se for para alguém achar cansativo, eu peço desculpa. Nesse primeiro expediente, eu vou falar justamente da matéria que foi debatida nessa casa na sessão anterior. Falar do projeto, esse projeto, o qual reduz imposto. Porque eu digo que, às vezes, nós temos que ter muito cuidado o que a gente fala aqui, o que vai para a rede social,
o que chega até a população. Porque, às vezes, a população começa a fazer suas críticas e tem gente que tem conhecimento e tem gente que não tem gente que entende, tem gente que não entende. E fica aquela confusão na cabeça da sociedade. Acreditar em quem? Quem está falando a verdade? Né? E aí, às vezes, as pessoas vão e fazem suas críticas, respeito a cada um, desde quando a crítica não vá para o lado pessoal, né? Que a gente sabe que não pode. E eu vi que, diante dos comentários, eu tenho ligações, eu tenho áudio de pessoas preocupadas nessa questão desse projeto. E uma pessoa disse, a vereadora Leide, Jeru não tem indústria, realmente não tem. Mas é um sonho, e acredito que não só meu, como de muitos filhos de Jeru, e as pessoas que estão em Jeru, que um dia exista uma indústria, para justamente gerar o quê? O emprego, o trabalho, para que as dificuldades diminuam mais ainda. Porque o tempo passa. Hoje eu tenho uma idade de 48 anos, mas eu não deixo de sonhar. Eu sonho em dias melhores, porque e nada é fácil, tudo é difícil. E creio e acredito que um dia, a gente só não sabe quando, mas que um dia isso possa acontecer. E quando vir acontecer, a lei já está dando a oportunidade, ou um filho de Jeru, ou alguém de Jeru que tem interesse de colocar uma indústria. E não é só a indústria, como também os comércios. Quem tem seus comércios maiores, você vê que vai reduzir. Então, o projeto não era ruim, né? Por isso que eu votei no projeto favorável. Às vezes, eu digo que, e como eu fui citada na sessão anterior, que tanto, assim, eu sou muito, eu não vou dizer que eu sou enjoada, não, mas eu gosto de saber, eu procuro, eu cheguei aqui, eu fui entender o projeto. Quando eu vi o projeto, eu fui lá, discutir, entender, para me compreender no que eu estava votando. E quero dizer, Jal, quero agradecer a sua explicação que você veio dar aqui na casa, porque era necessário. Porque há muito assim, como eu disse, quando a gente está aqui, quando a gente vai para as redes sociais, a gente tem que ter cuidado. Porque, às vezes, a gente fala uma coisa, até com o próprio colega vereador, que, às vezes, um amigo da gente sente, alguém da família sente. E é um sentimento que, às vezes, lá na frente, a pessoa vai falar uma coisa que não deveria. Justamente pela forma que as coisas... você espinha seu colega vereador. Então, a gente vive num momento de união, um momento que a gente tem que ter as discussões, chegar aos entendimentos. Às vezes, tem coisas que acontecem que pode se estender para mais tempo as discussões. Mas tem coisas que, às vezes, naquele momento, ela tem que ser agilizada, ela tem que ser resolvida. Então, eu só tenho que dizer assim, agradecer e continuarei no segundo expediente. Declaro aberto o grande expediente. Convido a vereadora Maria Edna. Bom dia a todos que estão aqui na Casa de Leis. Bom dia àqueles também que estão nos ouvindo através das redes sociais. 18 de maio. Hoje nós iniciamos o dia falando um tema e trazendo um tema polêmico, dolorido, mas importante. É o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E hoje
eu quero, assim, parabenizar a todos vocês que abraçam a causa, né? Eu sei que não é fácil, né? Não é fácil você entrar numa família para tentar socorrer e dar apoio a esta criança que está sendo violentada sexualmente por uma pessoa que era para proteger. Vocês colocaram aqui essa situação de uma maneira muito clara, né? E, se não me engano, foi a fala de Ronaldo Reis. Ele colocou que em Tomar do Jeru existe, e muito. Se não me engano, foi você, não foi, Ronaldo? Então, assim, é importante que a população comece a entender isso e que as pessoas que fazem parte do seio familiar, o pai, a mãe, né, possa estar atento nesse sentido. É um tema triste, é um tema polêmico. E isso, gente, não é normal. Certo? Não é normal. Então, eu quero parabenizar a vocês, ao CRAS, ao CMDCA, ao Conselho Tutelar, pela mobilização para fortalecer como é que eu posso dizer assim? Fortalecer esse enfrentamento, eu acho que a palavra é essa, enfrentamento contra o abuso, contra as violências que existem. E que as pessoas comecem a observar com mais cuidado. Eu lembro que, na minha infância, né, quando a gente brincava muito, e era muito menino, brincando ali na frente da igreja, estou aqui olhando para a casinha onde mamãe morava, a gente brincava muito ali na frente da calçada da igreja. E mamãe, ela dizia sempre, quando tem muita criança brincando, a gente tem que estar atento. Não é? Então, que o trabalho de vocês possa ser abençoado, que a população possa entender a importância do Conselho Tutelar e da Criança e Adolescente, né? Existe, como vocês colocaram aqui, uma certa desqualificação, mas não é para existir, porque vocês fazem parte para a evolução do município, entendeu? Do país, do nosso Brasil, que nós vivemos em situações difíceis, em todos os sentidos. A violência contra a criança não é só a violência do tapa, não é só a violência do trabalho forçado, mas a pior violência que existe é você saber que você tem um filho e ele foi estuprado ou foi violentado sexualmente. Eu acho que é a pior dor que possa existir. E essa dor a gente tem que arrancar da nossa sociedade. Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, que a sociedade comece a ver o trabalho de vocês com olhos de proteção a essas crianças, né? Porque proteger crianças e adolescentes deve ser a função de todos nós, enquanto sociedade. E reforçar aqui o convite que vocês fizeram para hoje à tarde, às 15 horas da tarde, é isso? Saindo da escola do Pedro de Balbino. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vamos falar sobre a última sessão, e aí eu vou começar parabenizando assim, o discurso de um empresário do município, João, que utilizou a fala aqui, explicando sobre o projeto de redução de imposto. Na última sessão, foi uma sessão tumultuada. Começamos às 9 horas da manhã, né? Tivemos uma audiência muito importante com Valmir da Cato, falando sobre a LDO. E aí eu já peço a vocês que possam também contribuir com ideias, com sugestões, para que a gente possa melhorar as ações públicas para a população. E vocês é quem bem mais sabe do que todos nós. Então, está aí as minhas redes sociais, vocês podem mandar mensagem para mim. Algumas pessoas já mandaram, eu já anotei, para a gente fazer essas alterações na LDO. E como eu estava falando, foram vários e vários projetos. E eu vou começar falando sobre um projeto
que a prefeitura pediu 45% de orçamento. Tudo começou por isso aí. Não é? Pediu 45% de orçamento. Nós, eu, o vereador Márcio de Cori, junto com a base, né, o doutor Inezinho, tentamos, primeiro de tudo, o diálogo com os outros 3 colegas vereadores da oposição. Não tivemos proveito, né, não conseguimos. Mas aí já foi e disse assim, é uma coisa importante, é uma coisa que vocês têm que analisar, né? E aí tivemos o apoio da presidente Nena Marques e da vereadora Leide, não é? Não foi os 45%, mas foi 30%. Porque lá em 2022, no dia 12/7 de 2022, o prefeito também pediu um valor substancial. E assinado aqui, e eu vou citar o nome, assinado e votado naquela época, assinado pelo vereador Jackson, do Santos Nascimento, ele deu 2,1% de orçamento, gente. Cristinápolis não teve aquele problema todo por causa do orçamento? Escolas atrasaram e aquela coisa toda. Sabe quanto foi dado lá? 5% de orçamento. O município pode ter rios de dinheiro, mas sem orçamento não trabalha, não faz nada. O governo federal, e aí tem uma tabelinha aqui, que eu vou dizer assim, o governo federal deu 30%, os deputados lá, o governo de Sergipe teve 50%, os deputados, Aracaju, a Câmara de Vereadores de Aracaju deram 40% ao prefeito, Estância deram 80% de orçamento, Tobias Barreto, 80% de orçamento, Itabaianinha, que a gente vê Itabaianinha lá todo vapor, não é isso? Lá receberam 80% de orçamento, a prefeitura, a Câmara de Vereadores deu à prefeitura. Umbaúba, 80% de orçamento, e você vê Umbaúba lá crescendo, né? Tomando energia, fôlego. Cristinápolis, aquela briga toda que aconteceu, 55%. Tomar do Jeru, no dia 12/7 de 2022, recebeu 2,1% para um prefeito fazer com que as políticas públicas pudessem chegar ao município. Pronto, tudo começou por isso aí. Vieram para cá 3 projetos de lei, todos os 3 amarrados, o orçamento, que foi o projeto para pagar o salário dos professores, agente de saúde de Edemias, e teve um outro, se não me falha a memória, foi do processo seletivo dos motoristas. Por que eu estou explicando tudo assim detalhadinho? Para que a população possa entender, né, o que aconteceu na última sessão e possa entender o que está acontecendo agora. Que a vereadora Leide aqui disse uma coisa na última sessão, e assim ela está correta. Cada um aqui tem o seu posicionamento, tem o seu lado político. Mas agora nós precisamos dar as mãos para que o município comece a crescer, comece a evoluir. Chega de briga política partidária. É essa a nossa defesa aqui dentro. Então, essa parceria que disseram que é uma troca, e eu digo a vocês que eu não tenho o hábito de fazer troca, porque quem faz troca é querendo receber algo de volta, não é isso? É ser favorecido, não é assim? Nós não fizemos troca nenhuma e eu peço respeito a todos eles, porque nós aqui, o que nós fizemos o tempo todinho foi dialogar para que chegasse a esse percentual e nós chegamos aos 30%. E como Nena colocou aqui, né, em nome do grupo, que ela faz parte hoje, né, que quando o prefeito precisar, pode mandar o orçamento que será autorizado. Isso é importante, porque só o povo de Tomás de Jeru será beneficiado, gente. Então, é isso. Hoje nós temos 30%, o município estava já sem orçamento no dia que foi aprovada a lei aqui. Não tinha mais orçamento para nada mais, e conseguimos os 30%. Então, assim, eu quero assim, agradecer em nome da população de Tomás de Jeru, Nena, e a Leide, certo? A Jal, que eu sei que teve articulou também para que os outros tentassem seguir o caminho, mas não seguiram, infelizmente. Ao jurídico desta casa,
né, que nos orientou de forma brilhante, né, aos meus parceiros, né, aí eu digo os aliados, Márcio de Cori, que foi muito importante nesse diálogo, ao seu Toidinezinho, que sempre está aqui nos apoiando e à disposição, ao vereador Totinha também. Então, assim, nós conseguimos, hoje o município de Tomás de Jeru tem 30% e conseguiu mais ainda, que é o diálogo. E a gente começa a perceber que o que aconteceu naquela sessão foi exatamente para impedir que acontecesse o diálogo. Desafiaram o meu salário e eu desafiei o mandato. Desafiaram o meu salário e eu desafiei o mandato, tanto da pessoa quanto o meu. Vamos desafiar o mandato? O salário é fácil, né? Tira do bolso e pronto, né? E o mandato? Recuaram. Só que é para a população entender o que estava acontecendo. Hoje, dentro desse diálogo, nós conseguimos, desde 2017, se não me engano, que a gente vem tentando colocar a redução de impostos. Conseguimos, né, sentar com o pessoal aqui da casa, né, e conseguimos, como já colocou aqui, a redução do IPTU para as atividades comerciais e industriais. E como Leide disse bem, nós podemos sim ter indústrias em nosso município, por que não? Agora, qual a indústria que vem para Tomás do Jeru para pagar 100 mil reais de imposto? 80, 50. Todo comércio, para se instalar em qualquer município, a primeira passaria é o quê? Com gestão? Redução de imposto. Não é assim? Aquelas grandes indústrias que tem lá em Aracaju, os grandes pontos comerciais, a primeira coisa que faz quando senta com o governo ou com a prefeitura, com os prefeitos, é o quê? Redução de imposto. E no município de Tomás de Jeru não tinha condições de fazer isso, porque, como foi colocado aqui, muito bem explicado pelo empresário Jal, era alto demais o valor. Hoje, a gente reduz esse imposto, né? Graças ao diálogo, à parceria que está existindo, porque o povo precisa tanto que o Poder Executivo trabalhe, como precisa com que a Câmara de Vereadores possa permitir essa parceria, esse diálogo, para fazer a gestão trabalhar. Então, foi esse projeto que disseram que era aumento de imposto e me desafiaram o meu salário. E foi por este projeto que eu desafiei o mandato, mas não aceitaram, né? Mas entrar em pé, viu? Eu acho que eu fui muito, muito clara, né? Assim, toda parceria existe quando a gente quer alcançar um bem maior. E repito, não é troca, é parceria, porque o bem maior é a população de Tomás do Jeru. E assim, eu estou muito feliz, Nena Marques, vereadora Leide, por ter essa condição hoje, certo? Então, um abraço a todos. Falando mais uma vez sobre a questão do 18 de maio, né? A valorização do Conselho Tutelar é importante, certo? Porque não foi colocado aqui que o papel do Conselho Tutelar não é de polícia, não é prender a criança que está andando de moto, certo? Mas só um minutinho só, já estou encerrando, senhora presidente, posso ainda? Não é prender a criança que está de moto, isso é o trabalho da polícia, certo? Então, assim, fiquem todos com Deus. E eu quero dizer que ontem nós tivemos uma visita ao nosso deputado Pato Maravilha, né? Eu, o vereador Márcio, o meu marido Elcio e seu Cori, para levar a ele um pedido para a recuperação, né, da pista da rodovia que liga Tomás do Jeru à cidade de Cristina, à cidade de Itabaianinha,
E aquele trecho da Rua 8 de Setembro, a pedido da professora Socorrinho, o qual quero aqui mandar um abraço carinhoso para ela. Fomos bem atendidos, um papo muito legal, muito gostoso, já deixamos lá, e hoje nós aqui apresentamos a presidente desta casa aqui na tribuna, o pedido para ser encaminhado a indicação para o governo do Estado também para fortalecer essa condição. Então, um abraço a todos. Convido o vereador seu Antônio. Bom dia a todos, caros colegas vereadores, ao pessoal que está aqui presente. Meu amigo Matias, representante do Conselho, Ronaldo Reis, nosso amigo Vladimir, esse outro menino aqui, eu estou sem saber. Campeão, nosso amigo Campeão, Wanda, nosso amigo empresário, eu não sabia nem o seu nome completo já, o Jadson, né? Já, o nosso amigo Jal. Sobre o tema que é a criança e o adolescente, gostei aqui da explicação de vocês aqui, né? E a criança, esse negócio de abuso, o abuso sexual, o abuso sobre o trabalho e tantos outros abusos. A pessoa que abusa de uma criança, para mim, é um animal, é um bicho. Que se vocês observarem, peço até desculpa em algumas coisas que eu falo, entendeu? Mas eu falo com sentido, entendeu? Você cria, o criador, um exemplo de galinha de terreiro. Eu falo isso porque eu tenho lá, são um galo que não existe dinheiro na minha vida, botei o nome do galo de Chicão. Ele pode estar um exemplo, ele está ali na igreja, aí eu estou aqui, eu digo, Chicão, vem cá, ele vem. Né? E tenho lá 3 frangas. Né? O galo, que já tem o nome de galo, mas ele não abusa, rapaz. Aquelas frangas, ele não abusa, ele respeita. Até o tempo, que chegar o tempo que eles possam produzir, né? Agora, o ser humano com tanta inteligência e é pior do que um animal, entendeu? É isso que, às vezes, deixa a gente revoltado, a gente indignado com esse tipo de coisas, né? É como vocês bem falaram, uma coisa, que o agressor ele está sempre próximo, mas é verdade mesmo, entendeu? É aquela história. Às vezes, a gente pensa que tem um amigo e a gente tem um inimigo. É a mesma coisa, né? E a criança, naquela fase de criança, a criança de 5 anos até os 14 anos, ali aquela memória está igual, vamos supor que um telefone de 120 mega, que é a maior potência, que grava, que segura tudo. A criança, nesse período ali, é onde a memória dele consegue gravar tudo. Um exemplo, Ronaldo Reis, você que eu acho que deve dar perto de 50 anos, não sei. Falta 2, né? Eu tiro por mim, com a permissão de Deus, no dia 6 de setembro eu faço 60 anos. Né? Mas, às vezes, coisas de 30 a 60 dias eu me esqueço. Mas uma coisa de quando eu tinha 6 anos, 7, 10, eu não esqueço.
Lembro em 1972, na escola do Serrote. Lembro como hoje. Toda a vida, graças ao meu Deus, o meu comportamento desde criança é esse que eu sou hoje. Fui o mesmo toda a vida. Me parece que o mesmo juízo que eu tinha com 7 anos é o de hoje. Entendeu? Nunca gostei de nada errado. Mas naquela época, não existia cadeira não nas escolas. Existia banco. E criança, quando pelo menos gosta de brincar, eu combinava com os amigos e sentava um de um lado, outro de outro no meio do banco, né? E começava a se balançar para ver as pernas do banco e amolecendo, né? Que o que a gente queria ver era o banco amolecer para... Naquele tempo de criança, né? A gente achava bonito. E a professora me viu, estava os outros fazendo a mesma coisa, tentando amolecer o banco, né? E quem pagou o pato foi eu, rapaz. A professora me pegou uma palmatória de Sicupira, me deu mais de 200 cacetadas que a minha mão inchou, né? E até hoje, eu com 60 anos de idade, não desejo o mínimo do mal para essa professora. Só desejo bem, mas a minha natureza até hoje não bate quando eu vejo ela. Você entendeu? Não bate. Não bate. Eu olho para ela e digo, rapaz, você me bateu. Isso vira uma ferida, rapaz. Entendeu? E você nunca vai esquecer. É um trauma, entendeu? Então, eu vejo o trabalho de vocês, um trabalho muito bom, onde vocês estão se preocupando, né, com os adolescentes. E é muito importante, esse trabalho de vocês é muito importante mesmo. E a denúncia, como já foi falado, tem que ser feita, seja quem for. Quem fizer seu erro, que pague pelo seu erro. Né, vereadora Edna? Voltando aos assuntos dos projetos, eu quero parabenizar a senhora presidente Nena Marques por ter colocado esses projetos, que houve um mal entendido. Se dizia que era para prejudicar os comerciantes, as pessoas, os moradores que pagam imposto IPTU, aonde o projeto foi para reduzir impostos, né, como já foi explicado aqui. E eu vejo que o papel do vereador é de votar nos projetos, né? Tem projetos mais polêmicos, mas tem outros que dá para entender que o projeto vem para favorecer as pessoas, né, para beneficiar. Então, senhora presidente, muito grato, e eu só achei uma coisa feia ontem, é de colegas vereadores se destinarem a desfazer dos próprios colegas, né? Porque quando eu uso uma tribuna aqui, eu uso para falar de um projeto, não para falar de colegas vereadores, e nem de A e nem de B, né? Também aqui, eu quero deixar aqui o meu voto de pesar e sentimentos, um pouco atrasado, porque a sessão passada eu não vim, eu vinha de ontem, mas era um dia cheio de muitos projetos, e eu não falei, mas deixar aqui os meus sentimentos à família de Gileno da Padaria, que faleceu, me parece que 8 a 9 dias hoje, né? E foi uma pessoa que há mais de 20 anos atrás, quando ele tinha um pequeno comércio, e ele sempre fornecia, vendendo bolacha, pão, né?
e entregava lá no serrote. E sempre eu tive uma consideração por ele e pela família dele. Demais aqui agradecer a Deus e a atenção de vocês. E muito obrigado. Convido o vereador Márcio. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia de vida e trabalho oferecido ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ouvindo aqui atentamente as colocações não só dos nossos colegas vereadores, mas de todos que usaram a tribuna nessa manhã de hoje. Começar pelos trabalhos da casa, de uma sessão que iniciou 9 horas da manhã e teve o término dela às 5h10 da tarde. Mas é a mesma situação onde muitas das vezes a gente ouve por aí, escuta por aí, a insatisfação de algumas pessoas quando se refere a vereador, a conselheiro, que diz que não trabalham. Mas só sabe realmente quem realmente se preocupa em buscar as informações e correr atrás de saber realmente qual é o papel de ambas partes, tanto do vereador como dos conselheiros tutelados do nosso município. Que temos a ciência do trabalho arduo que vocês passam, dos enfrentamentos que vocês têm adquirido em cada dia de trabalho. E que muitas das vezes estão em casa de folga, mas tem que atender porque muitas das situações a ser resolvidas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, sendo menor de idade, tem que ter o acompanhamento de vocês. Além dos abusos sexuais que hoje a gente aqui nessa parte comemora não, que é triste, né? Tenho da ciência e conhecimento que era o bom era nem ter existido. O 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Que infelizmente, Ronaldo, a gente tem ciência que tem vários casos em nosso município. Imagine a Brasil afora. Mas vamos se somar a essa parceria, não só a essa data, mas diariamente, para que a gente possa fazer o que foi dito aqui por vocês que participaram aqui hoje, na manhã de hoje, que possa acontecer a denúncia para que a gente possa evitar mais casos a acontecer, né? E é onde eu gostaria de parabenizar, em nome de toda a equipe, a Josi, a Ronaldo Reis, a Crilane, que aqui usou, e a Valdemir. Que Deus possa proteger vocês e livrar de todos os maus, como de todo o nosso povo jeruense. E aí, voltando para o vereador. Não sei o motivo, né? E quero entender que tenha sido compromissos pessoais a não cumprir com a responsabilidade de estar aqui e assumir o erro. Porque com hipocrisia chamou a vereadora, com licença da palavra, a vereadora Maria Edna, para apostar o salário do mês que o projeto que mexia
em tributos do nosso município, era para aumentar, tentando passar para a nossa sociedade o terror. Aonde mais uma vez o projeto vem para beneficiar o comércio e as empresas que possam vir ser instaladas em nosso município. Porque lembro que nessa mesma casa e nessa tribuna foi votado, nessa casa foi votado um projeto que inclusive teve o voto deles na alteração da lei complementar 490 de 2005, que lá dava o direito de redução das multas, de muito benefício a trazer à nossa população. E eles votaram. Agora, a palavra que foi usada aqui, minuto por minuto, era a troca. Mas eu estou começando a entender. Eles são acostumados a barganhar o que tem a vontade deles no que ele sempre repetiu aqui. Troca. Porque a nossa conversa de quem permanece na casa e quem votou nos projetos sempre foi uma coisa: discutir e encontrar a melhor solução para poder atender as nossas comunidades, ao nosso município. Isso sim é compromisso com o povo. Isso sim. Porque desde o primeiro momento que o projeto entrou nessa casa, tivemos o diálogo com a presidente da casa, Nena Marques, com a vereadora Edileide, com o jurídico dessa casa, para que a gente pudesse ter o entendimento de um melhor. E como tenho, senhora presidente, mais uma vez parabenizar a senhora por estar oferecendo aos nobres parlamentares dessa casa cursos de aprendizado. E neles tem acompanhado os trabalhos dessa casa. Inclusive, a senhora tem oferecido esse curso, eu não sei por qual motivo, eu não sei se está indo prestar atenção à aula ou se quer ir só para passear, porque não tem aprendido nada. Porque usar a palavra, dizer que a senhora não pode votar no projeto onde a senhora é membro dessa casa. A senhora passar a palavra e a decisão para o plenário, falar que não é papel da senhora, aí eu estou começando a não entender mais nada. Eu acredito que eu aprendi muita coisa nesses cursos que a senhora tem, juntamente com os assessores dessa casa, oferecido aos nobres colegas parlamentares dessa casa. Mas tenho na certeza que não para por aí. Espero em Deus que busque pensamentos, busque juízo, para que as coisas venham a acontecer, não pela politicagem, e sim pelo compromisso honrado em cada casa passada por cada um dos parlamentares que aqui está, respeitando o voto de quem votou. Não poderia deixar de parabenizar hoje uma das funcionárias dessa casa, que completa mais um ano de vida, né? Mônica, que hoje aqui não está, senti a falta dela, mas com certeza, né? Completando mais um ano de vida, não ia estar aqui hoje. Tenho certeza que a nossa presidente contemplou em um dia de folga, né? Mas que, Mônica, Deus lhe dê muitos anos de vida, né? Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e companheira que tem sido, não só nessa casa, né? Mas em sua vida. Ao mais agradecer, parabenizar, desejar a todos um ótimo dia, convidar e reforçar o convite do nosso amigo Ronaldo Reis
para as 3 horas da tarde estar aí nessa passeata do 18 de março, né? Que eu acho que a saída é lá do Pedro Balbino, não é isso, Ronaldo? Que todos possam se sentir convidados e estar presentes, para que a gente possa buscar dias melhores para nossas crianças e nossos adolescentes. Parabenizar também ao nobre e colega aqui e construtor do nosso município, Jal Construção, por suas palavras ditas aqui nessa casa hoje, que teve o entendimento que o projeto veio para beneficiar não só os comerciantes, mas aos grandes empresários que possam vir instalar suas empresas em nosso município, né? E a todos vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que continuem. Porque desde o meu primeiro momento nessa casa, no primeiro mandato, aprendi muitas das coisas. E tenho carregado comigo uma frase. Que essa casa é uma casa de ensinamento. Primeiro ano, para quem entra no primeiro mandato, primeiro ano é sem saber sentar na cadeira direito. No segundo ano, começa a saber entrar nessa casa e procurar o devido lugar. No terceiro ano, começam as discussões, não só do processo legislativo, mas dos processos pessoais. E no quarto ano, é a hora de votar e a roda da saia das cadeiras. Ou faz o trabalho, ou fez um bom trabalho para a população, ou está fora dela. Então, peço a todos vocês que nos acompanham, que prestem bastante atenção em cada um do que vocês votaram para estar aqui nessa casa e que possa votar novamente para que possa continuar, ou quem sabe, passear. Muito obrigado e que Deus dê um bom dia de sabedoria, paz e saúde a cada um desse município. Convido a vereadora Edileide. Bom dia mais uma vez. Quero aqui agradecer a senhora Josimara, como também a Ronaldo Reis, que é presidente, né, do Conselho Municipal de Direito à Criança e ao Adolescente, e aos conselheiros que estão nesta casa, que foi feita a fala aqui, né? Não é fácil, é uma missão árdua, difícil, e 18 de maio de 1973. Eu nasci em 1974. De lá para cá, aconteceu esse ato, né, terrível com essa criança, mas de lá para cá as coisas vêm mudando aos pouquinhos, há uma demora, há dificuldade ainda, há muita dificuldade. A rede precisa funcionar. Quando eu digo a rede, é assistência, educação, saúde, Estado, município, União, entendeu? Precisa melhorar mais, precisa. E vocês que estão na frente dessa missão, não é fácil esse trabalho. É muito difícil, vocês se deparam com cada situação, que eu acredito que tem horas que vocês perguntam a si mesmo. Com que situação? Mas que a população que precisa fazer as denúncias, da questão do abuso da criança, do adolescente, procurar, né? Ou então ligar para fazer a denúncia. O que não pode é calar, tem que falar. E que 18 de maio é para conscientizar cada vez mais o papel de cada um, o papel de todos nós, quanto sociedade, em cada função que a gente esteja, que a gente perceba que está acontecendo, que uma criança, que um adolescente possa estar passando por esse abuso sexual, porque não é fácil, é muito difícil. E, às vezes, as crianças precisam ser acolhidas, os adolescentes precisam ser acolhidos, e é difícil, mas quero dizer a vocês, desejo que, e acredito que vocês fazem o melhor que está no alcance e na mão de vocês. Então, dizer assim, gratidão pela fala que foi feita aqui hoje,
e que ser conselheiro tutelar não é fácil. É difícil, vocês são guerreiros, continue. Espero que lá na frente a questão salarial de vocês seja reconhecida. Espero que eu esteja nessa casa para eu votar nesse projeto, no reconhecimento também do salário de vocês. Espero estar na casa. E digo a vocês, quando acontecer isso, eu defendo, eu apoio, entendeu, esse projeto, para esse reconhecimento também financeiro de vocês, porque é importante também, entendeu? Então, eu quero dizer assim, tudo na vida é difícil, mas a gente tem que tornar mais fácil. O caminho percorrido, cada um cria sua história. Eu digo que cada um mostra o que é, entendeu? E as pessoas vão ver como cada um se comporta no seu comportamento. Mês de maio, mês da família. Né? Na verdade, a família é todos os dias. Todos os dias nós somos família. Cada uma, como eu digo, da porta para fora, tem muita coisa que acontece que a sociedade sabe, mas da porta para dentro só sabe cada um que passa. Não é fácil, mas que cada família seja orante por todos nós e que vença os obstáculos, as dificuldades. É isso que, assim, eu desejo. E falar em projeto de remanejamento, que foi votado aqui terça-feira, o prefeito pediu 45%, a presidente apresentou uma emenda de 30%, porque o orçamento é de 74.700 milhões, mas o prefeito ele pode remanejar até 80%. Quando fala em orçamento e fala em remanejamento, é como eu digo, não é só Jiru, é Sergipe, é Brasil. O orçamento, a LOA ainda não é bem feita, como deveria. Mas eu acredito que aos poucos vai se corrigindo e tentando melhorar cada vez mais. E ficando cada vez mais transparentes. Porque tem coisas que vêm na peça do orçamento, que é na LOA, que já deveria vir com seu valor fixo. Porém, ele pode aumentar e ele pode diminuir, não tem problema nenhum. Por isso que existe essa questão também do remanejamento. Porque, de repente, pode-se estar recebendo um recurso federal e que pode não estar dentro do remanejamento, ou que pode estar lá, mas pode estar um valor mínimo e é um valor maior. Por isso que tem essa questão do remanejamento. E é como eu disse, eu votei no projeto do remanejamento, não foi por moeda de troca. Porque durante esses 6 anos que eu estou nessa casa, eu tento ser coerente o mais possível que eu posso. Inclusive, hoje eu estive na prefeitura e alguém pode dizer, olha, a vereadora, a lei de saindo da prefeitura. E eu quero explicar à sociedade que eu fui na prefeitura protocolar um ofício, porque eu fiz uma fala aqui há uns dias e o colega vereador me sugeriu que eu mandasse por ofício. E eu fui procurada por moradores do povoado Tanque de Dentro, dizendo que a estrada lá está muito ruim, muito danificada. Então, hoje eu fui na prefeitura protocolar um ofício que saiu. O ofício é meu, não foi daqui da casa. Eu fui lá protocolar o ofício, pedi do prefeito para fazer essa recuperação dessa estrada ao prefeito e ao secretário de obra. Então, está aqui o ofício, está aqui meu pedido feito. Fiz a minha parte, porque eu digo à população, vocês estão me pedindo, eu não tenho poder de fazer, porque quem tem o poder de executar é o prefeito. Eu vou solicitar. E a partir de hoje, as minhas solicitações na prefeitura
vai ser feito assim, documento. Até para lá na frente eu provar de que a comunidade me solicitou, eu encaminhei por ofício. Para as pessoas, eu estou dizendo isso porque a gente precisa esclarecer as coisas para a sociedade. Porque a sociedade, às vezes, fica ouvindo, às vezes coloca nos grupos, e aí começa as murmurações, as picuinhas. Então, não é isso, gente. E quero dizer uma coisa a vocês. Eu nunca disse nessa casa que não teria diálogo com ninguém. Eu sempre digo que, assim, eu não gosto, de mim mesmo, nada por pressão, porque pressão, para mim, tem que ser na panela de pressão. É um entendimento meu. Eu não, assim, pressão é na panela de pressão. Mas a gente conversa, eu, às vezes, posso não concordar naquela hora, mas posso voltar atrás, entendeu? Vou repensar. Eu tenho esse cuidado e quero dizer assim, sempre disse, estou aberta para sentar e conversar. Às vezes, a pessoa pode me procurar e, naquele momento, eu não quero. É um direito meu. De não querer, naquele momento, debater aquele assunto, aquele projeto, ou algo, alguma coisa. Mas estarei aqui, né, com a permissão de Deus e do universo, até o último dia do mês de dezembro de 2024. Porque 2025, só o povo e Deus sabe o meu futuro, como vai ser. Então, a gente, às vezes, nessa vida, a gente tem que ter paciência. Eu sou muito impaciente, mas venho trabalhando muito isso em mim. Paciência, porque, às vezes, a gente quer que seja naquela hora, naquele momento, mas eu venho trabalhando muito isso. Às vezes, tem coisas que tem que ser naquela hora, naquele momento, tem que acontecer, tem que fazer, tem que ser daquele jeito. Então, é isso. E quero pedir à senhorita presidente que saia um ofício dessa casa. Esse ofício não vai ser meu, vai ser dessa casa. Agora, é um pedido que eu estou fazendo aqui em tribuna para o secretário de Saúde, perguntando, solicitando a ele informação como é que está o andamento de contratação de ginecologista e pediatra. Porque, assim, é uma situação gritante e que a população está pedindo muito isso. Então, que esse ofício seja feito solicitando a informação de como está esse andamento para a contratação. Senhora vereadora, o seu tempo acabou. Me dê mais 3 minutos? Concedido. Senhorita. Agradeço. Então, eu deixo aqui essa solicitação que seja feita. Quero também fazer um convite aos colegas vereadores, a população e as pessoas que se encontram aqui, que terça-feira, diante da sessão, foi feito um convite, o qual eu pedi à presidente para ela fazer o convite, a Cláudia, que ela é representante de uma associação das doenças anti-inflamatórias intestinal. Então, ela vai vir para aqui dar uma palestra, vai vir fazer uma fala sobre isso, porque é importante, né, que a gente tenha conhecimento. O ano passado ela esteve aqui, e esse ano ela vai vir novamente, referente ao Maio Roxo, falar sobre a doença. Né, porque, às vezes, até tem alguém que tem os sintomas, mas, às vezes, não conseguiu nem um médico identificar ainda e nem a própria pessoa. E, de repente, ouvindo uma fala dessa, começa a se questionar e dizer e procurar buscar esse diagnóstico. Porque, assim, doença não é bom, mas quando chega até a gente tem que fazer o quê? Cuidar, correr atrás, e a luta. Quero deixar aqui, quero dizer e agradecer a Jal e a família pela festa brilhante do Dia das Mães. Tenho certeza que todas as mães que estiveram ali, como todos os participantes, saíram
feliz. Foi uma festa feita com muito amor, muito carinho. Então, dizer assim, gratidão e pedir que Deus abençoe você e sua família e lhe proteja, e que no próximo ano a nossa população, as nossas mães sejam contempladas novamente. Meu bom dia a todos. Na ordem do dia, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Convoco a 21ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2023. Desejo a você um ótimo dia, que Deus nos proteja e livre dos maus e dos inimigos.